querido aluno! Espero que você esteja bem animado, porque na nossa aula de hoje nós continuaremos estudando sobre essa super máquina que é o corpo humano. E por falar em máquina, toda máquina, para que ela funcione bem, é necessário que haja um sistema de controle. Você sabia? Uma central de comando que comande aí os movimentos, né? Tudo que essa máquina realizará. E você sabia que com o nosso corpo não é diferente? É isso mesmo, o nosso corpo também tem uma central de comando, tem um sistema de controle que faz então com que os nossos movimentos, né, os nossos pensamentos, todo o nosso corpo aí haja de uma maneira assim muito eficaz. Bom, pegue lá a sua apostila, abra na página 139 e acompanhe comigo então a aula de hoje. Lá na página 139 você tem a imagem de um homem, né, numa central de comando aí de uma indústria, né, de uma fábrica, de um maquinário, onde então ele, através do computador, ele vai fazendo então com que essas máquinas, elas desempenhem o seu papel de uma maneira então eficiente. E como eu falei, com o nosso corpo não é diferente. E você já tem uma dica aí de qual seria o órgão responsável aí por essa central de comando? Eu acho que você já tem uma dica, um palpite aí, eu tenho certeza. Indo lá para a página 140, você vai ver um pouquinho da história do surgimento do primeiro computador. O primeiro computador, quando ele surgiu, ele ocupava uma sala inteira. E, pasmem, a memória que ele tinha era bem pequena, apesar do seu tamanho gigantesco, ele não desempenhava nem metade do que hoje os nossos computadores, até mesmo o celular que cabe na palma da nossa mão, desempenha. Você sabia disso? Porém, nenhuma máquina inventada por homem, nenhum celular de última geração, nenhum computador de última geração chega aos pés do nosso grande órgão, o cérebro. É isso mesmo, o nosso cérebro ele é capaz de armazenar informações, interpretar mensagens, sentimentos, pensamentos, fazer cálculos, enfim, ele faz assim coisas extraordinárias que nenhuma máquina atualmente é capaz de fazer. Isso tudo, queridos, porque nós fomos projetados por um ser extremamente inteligente, por um ser extremamente sábio e que ele fez então o melhor para cada um de nós. Que legal saber disso, né? Bom, mas na aula de hoje nós continuaremos então conhecendo sobre os órgãos que fazem parte aí desse sistema nervoso que é o responsável por controlar então o nosso corpo, ok? Você já viu alguma máquina tocando piano ou violino, arremessando uma bola de basquete ou jogando tênis de mesa, decidindo o que é certo ou errado? Mesmo os computadores mais avançados não são capazes de realizar muitas atividades que podem ser feitas facilmente por crianças e adolescentes. Isso comprova que o nosso computador, né, o nosso sistema nervoso, ele é o mais avançado que existe. Legal isso, né? E o sistema nervoso ele é dividido em duas partes. A primeira é chamada de sistema nervoso central. Ele é tão importante e sensível que fica protegido por um capacete de ossos. É isso mesmo, esse capacete de ossos ele é chamado de crânio. E um tubo, que é a coluna vertebral. Todos esses, tanto o crânio, né, como a coluna vertebral, eles são revestidos por ossos, tá? E como o próprio nome sugere, esse é o centro de comando do organismo. Então, nós vamos destacar aqui os principais nomes, tá, desse sistema e suas principais funções. Então, nós temos o cérebro, o cerebelo,
e o bulbo, ok? Então, o sistema nervoso, ele é responsável pelo controle de quase todas as funções do nosso corpo, tá? Então, nós destacamos aí, nós temos o encéfalo, tá? O encéfalo, ele é o conjunto, né? É o conjunto formado pelo cérebro, o cerebelo e o bulbo. O cérebro, ele é o centro de comando, tá? Ele vai receber as informações, interpretar as mensagens, armazenar toda a mensagem recebida pelo nosso corpo. O cerebelo, então, por sua vez, ele é controlado pelo cérebro e a função dele é determinar os movimentos mais precisos. Então, o cerebelo, ele vai trabalhar na nossa coordenação motora mais fina. Então, por exemplo, toda vez que você escreve, que você pinta, que você anda em cima de uma linha, tá? Esses movimentos mais precisos, mais delicados, são comandados pelo cerebelo, ok? E o bulbo? O bulbo, ele é esse órgão que faz a ponte, né, entre o encéfalo e a medula espinal, tá? E o bulbo, ele então se conecta à medula espinal e ele é responsável pelo controle automático do sistema respiratório. Ele trabalha aí diretamente com a nossa respiração, tá? E também ele é responsável pelos batimentos cardíacos. Então, o bulbo, ele é esse órgão responsável por essas funções. Que interessante, né? Sem esses órgãos aí, então, importantíssimos, né? Se houver falha em algum deles, então nós teremos um comprometimento muito sério em todo o nosso corpo humano, em todas as funções que nós iremos desempenhar, né? Porque eles estão diretamente ligados aos nossos movimentos, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, à nossa fala, enfim. Então, se eles estiverem funcionando muito bem, o nosso corpo, então, ele irá continuar funcionando bem. Ali na página 143, então, você tem a imagem, né, do nosso sistema nervoso, que pode ser dividido entre sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e a medula espinal, e nós temos o sistema nervoso periférico, que são então formados aí pelos nervos, né, que emitem aí as mensagens que são interpretadas pelo nosso cérebro, ok? E lá na página 144, então, você tem um resuminho do que eu acabei de falar sobre a função de cada órgão do encéfalo, né? Sobre o cérebro, sobre o cerebelo e sobre o bulbo. E olha só que interessante, ali embaixo na página 44, no clique, tem dizendo assim: os atos que realizamos quando temos vontade, caminhar, levantar o braço, chutar uma bola, são chamadas de ações voluntárias, né? Pois nós pensamos para fazer essas ações, nós decidimos se nós queremos fazê-las ou não. Então, elas são chamadas de ações voluntárias. Porém, as atividades corporais que ocorrem automaticamente, como os batimentos cardíacos, os movimentos executados pelos intestinos, né, entre outros, são denominadas ações involuntárias, ou seja, você não pensa quantas vezes o seu coração está batendo, né? Você não pensa no trabalho que o seu intestino está fazendo. Isso acontece de uma maneira natural, por isso são chamadas de ações involuntárias. Tá? E tanto nas ações voluntárias como nas ações involuntárias, elas são controladas pelo nosso cérebro, né? Por isso que ele é um órgão assim fantástico, né? Muito gostoso aí da gente estudar, explorar e saber cada dia um pouquinho mais.
tá bom? Agora você pegará a sua apostila, continuará aí com a sua apostila e fará as atividades da página 145 e no próximo vídeo, então, você acompanhará a correção dessas atividades. Conto com você, hein, querido aluno?